gente, bem-vindo à nossa terceira aula e a gente está falando sobre o tópico de ações de graças, sobre uma vida de gratidão. E a gente já falou que a gente pode magnificar a Deus através da gratidão, que a gente, quando nasce de novo, a gente tem a capacidade de sermos gratos. Cada crente, cada cristão que nasceu de novo tem a capacidade de ser grato. Você às vezes vê um cristão sendo murmurando mais que o outro, vivendo uma vida de murmuração, sabe? Aquele cristão também tem a capacidade de se tornar uma pessoa grata. Mas nós falamos na última aula que isso precisa do quê? De um processo de renovação. Nós temos uma habilidade, então, de fazer escolhas. Por que um é mais grato do que o outro? Porque eu e você temos a habilidade de fazermos escolhas. Veja só, a nossa salvação, a gente diz que na salvação nós temos o quê? A capacitação para sermos instantaneamente gratos. Mas a nossa salvação não nos garante o quê? Um estilo de vida. Ou seja, quando a gente fala de um estilo de vida, a gente está falando de hábitos. Por isso que lá no Salmo, eu gosto dessa palavra que diz lá, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A palavra caminho ali, derer, significa uma jornada, um estilo de vida. Entrega o teu estilo de vida para ele. E pega o estilo de vida dele. O estilo de vida que Deus tem para nós é um estilo de vida de gratidão. Lembra que a gente falou que gratidão começa quando nós começamos a entender esse estilo de vida de gratidão, ele começa quando nós começamos a entender o nosso relacionamento com ele. Quem ele é para nós. E aí eu faço essa pergunta para você meditar um pouco. Talvez você anote na sua apostila para ponderar depois, para meditar depois. Quem é Deus para mim? Quem eu tenho conhecido no meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho conhecido Jeová Rafá? Será que eu tenho conhecido Jeová Jireh? Será que ele tem sido a minha provisão, a minha cura, a minha paz, a minha proteção, o meu sustento? Aquele que me santifica, será que eu tenho conhecido isso? Porque quando você encontra a provisão, uau, Senhor, obrigado, porque Tu és a minha provisão. E eu sempre falo isso nas minhas ministrações, é algo que ficou bem marcado no meu coração. É que Deus, quando Ele se revela nos seus nomes, Ele não está revelando apenas aquilo que Ele tem para você, mas aquilo que Ele é para você. Então, quando a gente chama Ele de Jeová Rafá, a gente não está só dizendo que Ele nos cura, a gente está dizendo que Ele é a nossa cura. A gente não está dizendo que Ele tem uma provisão para nós, e Ele tem uma provisão de nós, mas não é só isso. Nós estamos dizendo que Ele é a nossa provisão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como nós ouvimos de um pastor amigo nosso, e ele diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Por quê? Porque no nosso relacionamento a gente não está em busca de coisas. Ei, nós somos recompensados sim, a Bíblia fala de recompensas. Mas a primeira recompensa que nós temos que abraçar e nós temos que valorizar é a recompensa da presença de Deus. É a recompensa de conhecer quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, nesse nosso relacionamento, nós nos tornaremos mais e mais gratos. Então, gente, a salvação, ela não nos garante um estilo de vida de gratidão. Ela nos dá a capacidade para sermos gratos, mas não nos garante um estilo de vida de gratidão, mas sim nos dá o potencial, e é isso que nós estamos falando, para desenvolvermos um porquê. Porque envolve a minha e a sua vontade. Deus não criou robôs, Ele colocou dentro de você algo poderoso. Ele colocou em você a capacidade, o potencial de você se tornar uma pessoa grata todos os dias da sua vida. E a gratidão, se a gente pegar isso na Bíblia, a gratidão é a vontade de Deus para nós. Onde é que está isso? 1 Tessalonicenses, você pode ir lá comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Aliás, vamos aqui do verso 16
que diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ou seja, está falando de uma comunhão com Deus e aquilo que sai dessa comunhão. Verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em todas as situações, seja qualquer a situação que você esteja passando, e veja, a Bíblia não diz por tudo dai graças, a Bíblia diz em tudo dai graças. Como nós falamos do apóstolo Paulo, no meio daquela prisão, e ele ali louvando a Deus. Sabe, eu fico imaginando aqueles mártires perdendo as suas vidas, mas naquele momento a glória de Deus resplandecendo sobre eles, e eles louvando a Deus, a vida de Estevão, sabe, ele vendo a Jesus. Uau, que momento seria aquele de agradecer: Senhor, muito obrigado, porque Tu és a minha salvação, porque Tu és a minha provisão. E nós entendemos que uma vida de gratidão é a vontade de Deus para nós. Por quê, gente? Aleluia! Porque gratidão abre portas. Deixa eu ver se eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Gratidão abre portas. Gratidão abre portas na nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graça. E quando a Bíblia está dizendo entrai por suas portas com ações de graça, não está dizendo que a gente tem que começar o culto com música rápida. A Bíblia está dizendo que quando os portões forem abertos, aleluia, a gente já entra já agradecido, aleluia. O que abre as portas para a manifestação da presença de Deus, qual é a chave que abre esse primeiro portão para manifestação e interação com a pessoa de Deus? Gratidão. Deus não se relaciona com pessoas ingratas. Ingratidão fecha a porta, porque ingratidão tem a ver com orgulho. Ingratidão está pensando em mim, o que você não fez para mim. Então, porque você não fez para mim, ao invés de te agradecer, eu vou murmurar. Então, gente, quando a Bíblia fala lá em Tiago que Deus dá mais graça aos humildes, Deus resiste ao soberbo, quando a gente está falando de ingratidão, a gente está falando de soberba. Ao invés de colocar o foco nele, eu estou colocando o foco em mim. Ah, como eu fui injustiçado. Olha só, gente, como eu fui maltratado. Como eu investi a minha vida e ninguém fez nada por mim, e ninguém me deu nada. Oh, com coitado. Aí já entra culpa, aí já entra sentimento que puxa você para baixo. Mas a gratidão abre as portas para a manifestação da presença de Deus. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. A Bíblia também diz em Hebreus capítulo 13... Hebreus, capítulo 13. E veja, a gente falou lá no início que a palavra gratidão, ela tem a ver com eu vou contar o que você fez por mim. E Hebreus capítulo 13, verso 15, vai dizer: por meio de Jesus, aleluia, por meio de Jesus, está apontando para Jesus, não está apontando para mim, está apontando para aquele que fez. Por meio de Jesus, ofereçamos a quem? Ofereçamos ao Pai. Você vê que a Trindade, ela está sempre trabalhando uma com a outra. Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo revela a Jesus, Jesus revela ao Pai, e é um ciclo onde a Trindade está em unidade. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, aleluia, sempre. Então eu e você temos a habilidade para nos tornarmos gratos todos os dias. É a vontade de Deus que eu e você andemos em gratidão, porque gratidão abre portas espirituais. No momento que eu e você nos tornamos cada vez mais gratos, mais nós vamos ver da manifestação da presença de Deus. Mais nós vamos ver Deus falando com a gente, ouvir Deus falando com a gente.
Ofereçamos sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia, frutos, sacrifício de louvor. E veja, eu sempre explico quando falo dessa passagem que sacrifício não é aquele negócio, eu tenho que fazer, então vou fazer. Sabe, pastor Rafa está aí falando sobre gratidão, eu vou fazer. Ei, Deus não aceita nada que não venha do seu coração. Se está vindo da sua cabeça, Ele não aceita. Porque Ele não está interessado naquilo o que você está dando apenas. Ele está interessado no seu coração, em quem você é. E você já deve ter ouvido essa frase, que Deus não está buscando adoração, Ele está buscando adoradores. João capítulo 4 vai dizer isso, que Deus busca adoradores, porque quando Ele encontra adoradores, Ele encontra a verdadeira adoração. Quando Ele encontra verdadeiros adoradores, Ele encontra verdadeira adoração. Ele não precisa buscar a coisa, a oferta. Ele busca o ofertante. E, aliás, no Velho Testamento, se você for estudar sobre as ofertas, você vai ver que nenhuma oferta deveria vir desconectada do ofertante. Deus não recebe oferta que está desconectada do ofertante. Deus não recebe o seu louvor, a sua gratidão, se isso vier desconectado do seu coração. E muitas pessoas usam essa palavra sacrifício como se fosse, pastor, mas é tão difícil, eu tenho que ir para a igreja, então eu vou para a igreja. A pessoa que vai para a igreja de qualquer maneira não recebe aquilo que Deus quer falar. Porque sua mente está bloqueada, eu tenho que estar aqui. Aí ela acaba pensando no que tem que fazer, no que deixou de fazer. O que Deus está esperando é um coração grato. E é disso que nós estamos falando. Esse sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam. A palavra confessar aqui, homologueo, significa concordar. Um sacrifício de louvor concorda com o nome de Deus, concorda com o caráter de Deus, concorda com as qualidades de Deus. E a Bíblia diz, em Pedro, vai dizer que eu e você fomos chamados para declararmos as virtudes. O que são virtudes? São características inerentes da pessoa, as virtudes daquele que nos chamou. Não é nem somente aquilo que ele fez, aleluia. É as virtudes, o caráter daquele que fez. Eu e você somos chamados para recontar, eu e você somos chamados para testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E esse sacrifício de louvor, gente, o que é um sacrifício? O sacrifício não era algo, eu não quero apresentar, eu tenho que apresentar. O sacrifício é uma oferta. É claro que a nossa carne não quer ofertar, e daí nós tiramos o entendimento que nós temos que sacrificar a nossa carne, nós temos que botar a nossa carne de lado. Os nossos desejos, o que é a carne? A carne é todo desejo sem a inspiração do Espírito Santo. É tudo aquilo que a gente diz, o Espírito Santo fica fora disso aqui, eu vou fazer a minha vontade. Isso é carne. E toda carne resulta numa obra, e obras de morte. Mas se nós estamos no relacionamento com o Espírito Santo, isso gera frutos e fruto de vida, aleluia. A Bíblia diz em Romanos que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Então quando nós estamos sacrificando, nós estamos ofertando. E se nós estamos ofertando, nós estamos dando do nosso coração. Nós estamos dando daquilo que vem do fundo do nosso coração. Vamos terminar aqui com 2 Samuel, só para lembrar dessa questão do sacrifício. A gente vê lá 2 Samuel, verso 24, e você vê Davi nos dando um exemplo de algo que custou para ele. Ei, gente, mortificar a nossa carne nos custa algo. Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que a vida espiritual é uma vida fácil, mas é uma vida possível. A vida de fé não é uma vida de mar de rosas, mas é uma vida onde o Espírito Santo torna e dinamiza a nossa vida de fé, tornando ela possível.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós estamos buscando? Agradar a Deus. Então o Espírito Santo é aquele que dinamiza a nossa vida de fé e torna a nossa vida de fé possível. E muitas vezes nós temos que ser gratos a Deus pela fé. Aliás, não há outra possibilidade. Não há. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Até para sermos gratos tem que ser pela fé. 2 Samuel, capítulo 24, no verso 24, vai dizer assim para a gente. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Tá vendo? É oferecimento. Ele não está sacrificando de qualquer maneira. É muito legal também essa palavra holocausto. Holocausto era algo que era oferecido a Deus, onde um animal era completamente consumido, perdia a sua identidade. A gente está falando aqui daquilo o que Abraão faria com Isaac, holocausto. Não há mais para como eu resgatar isso, aleluia. A gente semeia nas coisas naturais. Uau, mas a gente colhe coisas sobrenaturais. Quando você está dando da sua oferta, por exemplo, do seu dízimo, você está trazendo a casa do tesouro, você está levando isso à sua igreja, você está ajudando uma pessoa financeiramente. Uau, você está dando de maneira natural, mas ei, o que envolve o nosso coração é o quê? Fé. Então você semeia de maneira natural e colhe o sobrenatural. Era isso que Abraão estava fazendo. Ele estava semeando o natural para colher o sobrenatural. O que Davi estava fazendo? Ele estava comprando algo no natural para colher no sobrenatural, porque ele estava aqui no princípio de sacrifício de louvor. Sacrifício de ações de graça. A palavra aqui para louvor também, na realidade lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15, também fala de ações de graça. É a mesma palavra para ações de graças. Sacrifícios de ações de graças. O que Davi estava fazendo? Ele estava ofertando. Ele estava comprando um lugar que ele saberia, que ele usaria para oferecer a Deus. Ele disse, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Eu e você podemos oferecer a Ele continuamente algo que toque o seu coração, o coração de Deus. Uau! Então nós estamos falando que gratidão abre os portões. Por quê? Porque gratidão honra a pessoa de Deus. Ingratidão desonra a Deus porque foca em nós, é fruto da soberba. Mas gratidão abre os portões. E eu quero terminar com isso. Esse sacrifício é uma oferta que você dá do seu coração. Gratidão deve vir do coração. E como é que a gente cresce nesse hábito, transformando a nossa mentalidade, para que a mente e o coração possam agir juntos, tá bom? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente se vê na nossa última aula, na nossa próxima aula.